Amigos, seguidores, pessoas que estão nos assistindo hoje pela primeira vez, você que já está vindo outras vezes verificar as histórias do Que História é Essa? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar hoje de um dos fenômenos e dos movimentos mais importantes da história da humanidade. Sim, isso mesmo, da história da humanidade. A Revolução Industrial. O que foi, um resumo, as fases da Revolução e assim por diante. A Revolução Industrial foi o evento histórico que causou grandes transformações nas relações de trabalho e também no sistema de produção de sua época. A Revolução foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Essa revolução foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, como eu disse, e atribui-se esse pioneirismo a essa nação pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. Um breve resumo sobre a Revolução Industrial. A Inglaterra foi a nação pioneira no desenvolvimento industrial e tecnológico do mundo. Por meio da Revolução Industrial, o capitalismo consolidou-se como sistema econômico vigente. O desenvolvimento da máquina a vapor é considerado como ponto de partida da Revolução Industrial. Causou profundas transformações no modo de produção e também nas relações entre patrão e trabalhador. Durante o auge da Revolução Industrial, os trabalhadores ingleses recebiam salários baixíssimos e eram obrigados a suportar uma longa jornada de trabalho. A intensa exploração do trabalho do proletário fez com que os trabalhadores se organizassem em sindicatos. Dois movimentos de trabalhadores foram muito importantes no século XIX, o ludismo e o cartismo. A Revolução Industrial aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra, por uma junção de fatores que englobam as grandes reservas de carvão do país, os cercamentos, o excedente de capital existente no país, entre outros. As transformações econômicas, sociais e tecnológicas proporcionadas pela Revolução Industrial dividem-se em fases, segundo os avanços produtivos no campo científico e em diversas outras áreas do setor econômico e também industrial. Pode-se dividir, melhor dizendo, a Revolução Industrial em primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial. Diversas foram as consequências da Revolução Industrial. Houve aumento da produtividade, mudança nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade. Alterou-se a relação entre o homem e a natureza. Houve avanços em diversos campos do conhecimento, entre outras mudanças. A Revolução Industrial despontou pioneiramente na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e gradativamente foi se espalhando por toda a Europa, e em seguida para o mundo todo. Mas por que necessariamente isso ocorreu na Inglaterra? Você já parou para se perguntar sobre isso? A resposta para isso é encontrada um pouco no acaso e um pouco na própria história inglesa. Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia se estabeleceu como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688 e consolidou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que já vinha enfraquecida desde a Revolução Puritana, na década de 1640. Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista,
na qual o poder do rei não estava acima do parlamento, nem da Constituição. No caso da Inglaterra, da Declaração de Direitos, Bill of Rights. Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira a atender aos seus interesses econômicos. Um acontecimento, pessoal, fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês ocorreu entre as duas revoluções do século XVII citadas acima. Em 1651, Oliver Cromwell decretou os Atos de Navegação, lei que determinava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas como? Por embarcações inglesas. Essa lei foi fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Esse capital foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação de indústrias. Tanto é assim que se fala até hoje que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, fez um império onde o sol nunca se punha. Aonde houvesse alguma terra, existia uma colônia inglesa. Ou a Rainha dos Sete Mares também é conhecida dessa forma. Mas não bastava somente excedente de capital para garantir o desenvolvimento industrial. Eram necessários trabalhadores e a Inglaterra do século XVIII tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos que aconteciam na Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVII. Os cercamentos aconteciam por força da Lei dos Cercamentos, Enclosure Acts, lei inglesa que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pastos. As terras comuns eram parte do sistema feudal que estipulava determinadas áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A criação de ovelhas era o que fornecia a lã utilizada em larga escala na produção têxtil do país. Os camponeses expulsos de suas terras e sem ter para onde ir mudaram-se para as grandes cidades. Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses se viram obrigados a trabalhar nos únicos locais que forneciam empregos, as indústrias. Assim, as indústrias que se desenvolviam na Inglaterra tinham mão de obra excedente. Isso garantia aos patrões poder de barganha, pois poderiam forçar os trabalhadores a aceitar salários miseráveis de fome por uma jornada exaustiva. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva, também por uma lei inglesa que proibia as pessoas a vadiagem. Assim, pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas sem emprego poderiam ser punidas com castigos físicos e até mesmo com a morte, caso fossem reincidentes. Por último, destaca-se que o acaso e o fortuito também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais para isso, o carvão e o ferro. Com reservas de carvão e ferro abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente. A Revolução Industrial, pessoal, corresponde às modificações econômicas e tecnológicas que consolidaram o sistema capitalista e permitiram o surgimento de novas formas de organização da sociedade. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII tiveram diversos desdobramentos, os quais podemos chamar de fases da Revolução Industrial. Tais fases correspondem ao processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas e às consequentes mudanças socioeconômicas. São elas: primeira, segunda e terceira revoluções industriais. A primeira revolução industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental,
entre 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio e possibilitando a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como vapor, eólica e hidráulica. Substituição da produção artesanal, manufatura pela indústria maquinofatura, existência de novas relações de trabalho. As principais invenções dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época foram utilização do carvão como fonte de energia, consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação, de uma comunicação quase que instantânea. A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram um melhor escoamento de matérias-primas, bem como de consumidores, e também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. A segunda Revolução Industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX e meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se por países como Estados Unidos, Japão e os demais países da Europa. Compreende a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, bem como os aperfeiçoamentos de tecnologia já existentes. O mundo pode vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das indústrias. Houve nesse período também grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começou a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a explosão. O ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Para saber mais sobre a segunda revolução, lançaremos outros vídeos. A terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica, iniciou-se na metade do século XX após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, também ao avanço científico, deixando de limitar-se apenas a alguns países e espalhando-se por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelos avanços técnicos científicos são vivenciadas até os dias atuais. E cada nova descoberta, pessoal, representa um novo patamar, alcançando dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas se relacionam ao que chamamos de globalização. Já ouviu essa palavra? Ou seja, tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. O trabalhador na Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro. Isto é, um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura.
A maquinofatura não era apenas necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Isso é evidenciado pelas estatísticas trazidas por Eric Hobsbawm, que mostra como o salário do trabalhador da Inglaterra caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi Bolton, cidade no oeste da Inglaterra. Lá em 1795, um artesão ganhava 33 shillings, mas em 1815 o valor pago havia caído para 14 shillings, e entre 1829 e 1834 esse salário havia despencado para quase 6 shillings. Percebemos aqui uma queda brusca no salário, e esse processo se deu em toda a Inglaterra. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Em alguns lugares não mudou muito nos dias atuais. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores. E constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos nas máquinas e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não receberiam seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam de forma efetiva. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores mais conhecidas no Brasil como os sindicatos. E na Inglaterra eles eram chamados de trade unions. Os trabalhadores exigiam melhoras salariais e redução na jornada de trabalho. Dois grandes movimentos de trabalhadores que surgiram dessas organizações foram o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período de 1811 e 1816, e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. Já o movimento cartista surgiu na década de 1830 e lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. A mobilização, vamos pensar assim, de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias. A mobilização de trabalhadores enquanto classe, ou seja, pobres, proletário, não foi um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial. Não. Nas palavras de Eric Hobsbawm, o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores aconteceu porque a Revolução Francesa deu-lhes confiança para isso, enquanto a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. De modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e, consequentemente, mediante os avanços obtidos em cada período. A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como o aumento da produtividade.
produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir às cidades, em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social, como miséria, violência, fome. Nessa fase, também a sociedade organizou-se em dois polos. De um lado, a burguesia, e do outro, o proletariado. A segunda revolução industrial teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa, em bem menos tempo, consequentemente o aumento do comércio e modificação nos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando economicamente então diversos outros, expansão territorial, exploração de matéria-prima. O avanço nos transportes possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades e com elas também problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego, aumento da mão de obra barata e novas relações de trabalho. A terceira revolução industrial e a nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitaram avanços na medicina, a invenção de robôs capazes de fazer um trabalho extremamente minucioso e preciso. Avanços na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, diminuição das distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. Consolidação do capitalismo financeiro e aumento do número de empresas multinacionais. E não menos importante, essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo, transformaram o modo como o homem se relaciona com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços técnicos científicos têm causado grande impacto ambiental. Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico, que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. Grande parte da nossa abordagem de hoje foi baseada em Daniel Neves Silva, que é formado em História pela Universidade Estadual de Goiás e é especialista em História e Narrativas Audiovisuais, também pela Universidade Federal de Goiás. Ele atua como professor de História desde 2010. Entenderam agora como a Revolução Industrial inglesa revolucionou de fato toda a história mundial e da humanidade? Gostaram do vídeo? Gostaram da apresentação? Se inscrevam no nosso canal, recebam vídeos como esse em primeira mão. Marque os seus amigos, marque os estudantes, marque as pessoas que têm sede de conhecimento, marque a sua rede de contatos, salve o post para que você possa assisti-lo posteriormente. Desejo a todos um ótimo dia, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo encontro. Até mais, pessoal.